que nos diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então essa é a palavra de Deus que que se baseia. Existem classes e hierarquias da maldade, do mal, que estão ali lutando, estão trabalhando em áreas, áreas maiores, áreas principados, potestades, então há hostes espirituais, então há várias classes e ordens que estão sempre trabalhando, sempre procurando a maneira de tragar as pessoas, de tirar da palavra de Deus, impedir as bênçãos do Senhor para chegar até nós. Então há sempre uma luta espiritual sendo travada. Quando nós muitas vezes ficamos chateados com alguém, quando alguém nos ofende, nós precisamos entender que a culpa não é aquela pessoa em si que está nos ofendendo. Há ali uma ação do inimigo através daquela pessoa que venha nos ofender. Então, quando nós oramos, nós não oramos contra a pessoa, mas contra ali a ação do maligno na vida daquela pessoa. E é isso que nós temos que entender. Por isso, muitas vezes, a gente não alcança mais vitórias no reino espiritual, porque a gente acha que tem que lutar com as nossas forças. A gente acha que tem que lutar com a nossa carne. E na carne a gente não vence batalha espiritual. Nós precisamos entender que precisamos estar sim firmes, vestidos e revestidos da armadura de Deus. Então essa armadura que o apóstolo Paulo aqui está citando, logo em seguida dele iniciar falando que há uma luta espiritual, que existe uma batalha espiritual, que existe isso, e nós falamos na live passada, que o mundo espiritual ele é maior do que aquilo que nós imaginamos. O mundo material é algo assim, a cabeça de um alfinete no tamanho de uma imensidão. Então, aquilo que nós podemos ver não é somente feito daquilo, há muito mais que nós não estamos enxergando, mas que existe um mundo espiritual. A Wanda Tavares está dizendo glória a Deus. Então, nós retornando, quando o apóstolo Paulo fala de uma armadura, ele cita uma armadura específica. Quando ele vai dando as características dessa armadura, ele vai dizer, essa armadura ela é chamada da época romana de panoplan. Essa panoplan, ela era uma armadura, não era aquela armadura, ele não está falando de uma simples armadura, ele não está falando de uma armadura de um soldado, simples soldado, mas ele está falando de uma armadura dos capitães, daqueles que tinham, de oficiais romanos, daqueles que tinham ali o brasão do imperador. Então, quando o apóstolo Paulo está se falando a respeito dessa armadura espiritual, ele está dizendo para você o seguinte, olha, você é oficial do Senhor, você é um oficial de guerra, você está aqui na batalha, você está aqui representando, está com o brasão do imperador, ou seja, você está batalhando, você tem autoridade da parte de Deus, porque essa armadura não era uma armadura do simples soldado, não.
A panóplon era uma armadura de alguém que tinha autoridade no seu ofício aqui, no seu trabalho. Então, quando o apóstolo Paulo vai citar as características dessa armadura, ele vai falando muito a respeito daquilo que está na palavra de Deus e para que nós possamos resistir. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que ele está falando aqui, primeiro, e não é só estar vestido, e a palavra do Senhor não diz só vestir das armaduras. E quando você só se veste, você só cobre a sua nudez, você só se cobre. E quando nós aceitamos Jesus, nós temos a cobertura do sangue do Cordeiro, nós nos vestimos. Mas ele está falando em algo mais, ele está falando em revestir. E quando ele fala a palavra aqui em revestir, já está falando em algo mais, está falando em ornamento, está falando em alguém que está com autoridade, alguém que está se colocando perante o Senhor. Então isso é importante nós entendermos aqui. Para a batalha, todo crente, todo cristão, todas as pessoas precisam saber que temos uma batalha. E para vencer essa batalha, não é só estarmos vestidos, mas estarmos revestidos dessa armadura. Revestidos da armadura do Senhor. E aí ele vai citando alguns aspectos, eu vou falar rapidamente, depois o irmão Renildo vai estar falando, complementando mais a questão das armaduras. Mas, em primeiro lugar, nós vamos ver que no livro de Efésios, no capítulo 6, ali do 1 ao 9, ele vai iniciar falando a respeito de alguns princípios. Embora você, mas está falando de filhos, está falando de servos, de obediência, o que tem a ver isso aí, irmão? Tem a ver que ao capítulo 6 ali, Paulo vai aplicar primeiro princípios para nós, para estarmos vestidos e sermos revestidos. Quais são esses princípios? São 3 princípios que são citados ali. O princípio da obediência, o princípio da honra e o princípio de servir. Então, para estarmos revestidos com essa armadura de Deus, vamos voltar lá no capítulo 6 e vamos ver que a Bíblia fala ali que filhos honrar os seus pais, né? Obedecer e honrar, e fala nos servos em servir o seu Senhor. Então, isso nós temos que entender que como filhos, como servos de Deus, precisamos obedecer ao Senhor, porque a obediência aqui é uma chave muito importante na vida do cristão. Obedecer ao Senhor, honrar o seu nome através da nossa vida, que a nossa vida possa ser a honra ao nosso Deus, que na nossa vida não se encontre nenhuma sujeira, nenhuma mácula que vai desonrar o nome do Senhor. E também o servir, estar pronto a servir ao seu Senhor, estar pronto a ouvir o seu chamado. Então, dentro dessa parte da armadura espiritual, a primeira arma que o apóstolo Paulo está falando é o cinturão da verdade. Esse cinturão, ele era um cinto de couro largo, colocado à cintura. Ele era usado, ele tinha 2 objetivos. Ele tinha um objetivo de sustentação das túnicas que estavam logo abaixo da roupa do soldado aqui. Ele se sustentava, ele sustentava também, protegia uma parte inferior do abdômen, essa região. E também ele servia para quê? Para colocar a espada. Então esse cinto ele tinha que estar muito bem colocado. Era a primeira peça da roupa, aqui da armadura que era vestida, era esse cinturão da verdade. E esse cinturão da verdade, o que ele está representando? O cinturão da verdade que o apóstolo Paulo está falando representa a nossa integridade perante Deus. Ou seja, estar aqui com a sustentação da verdade. Que verdade? Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, nossa vida precisa estar sustentada em Jesus, mas estar sustentada na verdade, estar sustentada na integridade. Porque se a nossa sustentação cristã não está na integridade, na nossa integridade do nosso caráter cristão, ali já é a primeira situação que o inimigo pode vir a abater. Porque se você não tem uma vida íntegra, se você não se coloca perante o Senhor de forma íntegra, com verdade, não é aquela pessoa que está proferindo mentiras, não é aquela pessoa porque nós sabemos que o pai da mentira é quem é. Então, essa pessoa, a primeira coisa que ela tem que vestir é esse cinturão da verdade, ou seja, sustentado com a integridade.
A segunda roupa aqui, ela era a couraça da justiça. Ela era colocada na parte de cima do corpo, da parte de cima do organismo. Ela protegia esses órgãos principais. Ela era colocada justamente para fazer essa parte da proteção do corpo. Então, nós temos que entender que essa é a justiça do Senhor, é a que protege essa armadura, essa couraça da justiça, é a que protege a parte de cima, que protege os órgãos vitais. Então, tudo, nossa proteção, nosso coração, nossos órgãos, né, aqui como ela está se representando, tem que estar baseado na justiça de Cristo, não na minha própria justiça. Não é o meu julgamento, não é a minha intenção, mas é a justiça de Deus. E quando nós cremos em Senhor Jesus, quando nós aceitamos Jesus, a palavra do Senhor nos diz que nós somos justificados por Ele. Então aqui a importância de estar protegido, proteger o seu coração, né? Proteger esses órgãos importantes. A terceira parte da armadura eram as sandálias. As sandálias, elas serviam para calçar os pés. E a palavra nos diz aqui que tinha que estar firme no evangelho da paz. Então essas sandálias que eram utilizadas na guerra, elas tinham que ser muito bem, tinham que estar muito bem firmes no pé. Elas eram feitas de modo em que a parte do seu solado tivesse espécies de prego para fixar no chão por causa dos terrenos da batalha, onde há lugares que mais pantanosos. Então o soldado ele precisava estar com o pé muito bem alicerçado, muito bem firme na sua caminhada durante a batalha. Então o apóstolo Paulo fala aqui e indica essa disposição, duas coisas. Primeiro, estar firmes aqui com essas sandálias, e está também baseado na palavra do Senhor, está falando aqui no id, no pregar. E quando fala em sandália, está falando também, quando está falando no pregar a palavra, está falando em conquistar territórios. A quarta parte das armas era o escudo da fé. O escudo ele era de couro, muitas vezes ele cobria quase o corpo inteiro praticamente, o tamanho dele era grande, ele era feito em madeira, colocado um couro nele, e esse couro ele era molhado. Por quê? Porque na hora da guerra, os soldados inimigos geralmente mergulhavam as flechas ali em óleo e colocavam fogo e atiravam. E por isso que a Bíblia nos diz, né, tomar o escudo para apagar os dardos inflamados do maligno, ou seja, eram aquelas flechas que vinham incendiar. Então, com aquele escudo, o soldado ele estava preparado. E uma coisa interessante aqui na estratégia de guerra militar nesta época é que entre o grupamento militar, às vezes, eles faziam aqui como é que se diz a palavra? Se organizavam na guerra, faziam uma instrução, agora não sei dizer o nome da palavra exatamente aqui, mas uma manobra de guerra que eles se juntavam os seus escudos, e aquele escudo de todos aqueles soldados ficava quase que inatingível. Isso nos fala que quando nós estamos unidos no Senhor em oração, né, para apagar esses dardos inflamados do maligno, quando a igreja se une, o inimigo não consegue acertar aqui as suas flechas. Então essa aqui é muito importante, esse escudo da fé. E esse escudo aqui é também a palavra de Deus. E haviam dois tipos de escudo, depois meu esposo vai falar a respeito disso. E a capacete da salvação, que era colocado na cabeça, aqui que ele fala sobre o capacete, que fala para nós em termos a mente de Cristo. Porque nós sabemos que uma das áreas onde há batalha é a mente. Onde o inimigo procura batalhar é na mente. Quando ele não consegue atacar diretamente, ele vai lançando setas, pensamentos na mente das pessoas. Então, a mente é um campo de batalha. Isso é muito importante. E por fim, a espada do Espírito. E a espada do Espírito, dentro de todas essas armas, da parte da armadura espiritual, é a única peça que ela faz duas coisas. Ela ataca e ela também se protege. Todas as outras partes da armadura que eu falei anteriormente, todas as partes servem para proteção. Então, uma coisa aqui, que nós precisamos entender. Na luta, na batalha espiritual, a gente luta
e principalmente se protege. Nós não vamos lá atacar o inimigo que está constantemente nos atacando. Então, por isso que nós temos que estar revestidos com essas armas espirituais. E quando você está revestido das armas espirituais, há um momento dessa batalha que você vai ter que lutar. E essa espada aqui, ela tinha cerca de 60 centímetros. 60 centímetros nós vamos ver que não é um tamanho muito grande para essa espada. Então, a luta, muitas vezes, ela chegava a ser quase corpo a corpo. Então, a questão da batalha espiritual contra o inimigo é uma situação ferrenha, muitas vezes. Então, isso é importante. E a gente não vai lá no terreno do inimigo atacar. A gente vai se proteger, mas a gente avança no terreno do inimigo quando ele ataca contra a igreja, quando nós nos colocamos em jejum, em oração, quando nós oramos, levantamos a nossa voz. E é importante nós entender que existem tipos de oração. Temos aquela oração que a gente faz todos os dias para falar com Deus, que é aquela quase que ninguém ouve, mas a oração de batalha que nós temos que fazer muitas vezes dentro do nosso lar é levantar a nossa voz, porque o inimigo tem que ouvir. E quando nós levantar a nossa voz para repreender o inimigo, inclusive dentro do nosso lar, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque é usando a palavra que nós conseguimos derrotar o inimigo. O reino espiritual, o mundo espiritual é infinitamente maior do que o mundo material. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele existe, ele é furioso contra nós. Em muitos momentos na Bíblia nós vimos o próprio Jesus expulsando demônios da vida de muitas pessoas. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não dorme, e dia e noite ele está maquinando, bolando plano contra nós. Mas a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme ao Senhor, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia! O anjo do Senhor está ao teu redor. Embora o inimigo das nossas almas esteja nos rodeando, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar, ele não pode nos assustar, ele não pode nos amedrontar, porque maior é o Senhor que está conosco. Creia nisso. Creia que o Senhor está contigo. Creia que o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor. A palavra do Senhor nos ensina que o inimigo das nossas almas, ele é real. E nos ensina também como lutar, como nos defender das ciladas do inimigo. Como minha esposa estava lendo aqui, Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Não é só uma. Por isso, para nos revestir de toda a armadura de Deus, nós precisamos estar nos preparando todos os dias. Porque essa armadura precisa estar completa. E toda a armadura de Deus significa proteger desde a cabeça até os pés. E nós precisamos estar preparado, protegido. Porque o inimigo, ele está buscando uma brecha nessa armadura. Uma brecha para chegar e para nos atacar. E ele quer nos ferir de morte. Ele não quer nos ferir simplesmente para nos ver sofrer. Ele quer nos ferir de morte. Porque o papel dele é matar, roubar e destruir. E a palavra também, como foi lida, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho, porque muitas vezes as pessoas se levantam contra nós de uma forma furiosa. Mas nós temos que observar que não é aquela pessoa, mas é o inimigo que está agindo através dela. E precisamos orar por essas pessoas. Por isso que Jesus disse: orais pelos que vos perseguem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Que fazendo isso, amontoarás brasas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Nós sabemos que muitos demônios habitam nas regiões celestiais. Quando Daniel estava orando, ele ficou 21 dias orando e esperando uma resposta de Deus. E naqueles dias diz a palavra do Senhor, que havia luta entre os anjos
e os demônios para que o anjo pudesse trazer a resposta da oração. O inimigo das nossas almas é terrível e nós precisamos aprender a usar as armas espirituais. Precisamos aprender a confiar em Deus, orar, buscar, bater e abrir-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Bater nessa porta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Quais são as partes da armadura de Deus? Como a irmã Ana Paula falou, o cinto da verdade para proteger o nosso lombo com o cinto da verdade. Esse cinto, ele nos remete ao Senhor Jesus, que é a nossa proteção na nossa vida. O cinto, ele abraçava a pessoa, ele envolvia totalmente a pessoa. O cinto da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos nos abrigar, nos envolver com a palavra do Senhor. Precisamos nos envolver com Jesus Cristo em nossa vida todos os dias. Além desse cinto, ele proteger e guardar a espada, ele protegia também a couraça, porque a couraça era pesada. E para a couraça não pesar muito sobre os ombros do soldado, ele colocava esse cinto que ajudava a prender bem firme na cintura para a couraça não balançar e para a couraça não ficar muito pesada nos ombros e o soldado ter uma maior habilidade com seus braços para usar a espada. Então ele tinha muito mais habilidade, muito mais agilidade se o cinto estivesse firme na sua cintura. O que mais? A couraça da justiça. A couraça da justiça. Então o apóstolo Paulo ele estava no meio dos soldados, estava observando totalmente como que o soldado se vestia. Então ali ele mostra a couraça da justiça, protegendo a couraça, ela protege desde cima do ombro, protege todos a parte do abdômen, órgãos vitais, o coração, o pulmão, para que o inimigo não ferisse, que o inimigo não chegasse até os órgãos vitais. Então nós precisamos cuidar, proteger o nosso coração contra as ciladas do inimigo, contra as astutas ciladas, contra muitas coisas que o inimigo tem armado para nós. Às vezes parece algo tão pequeno, tão inocente, mas nós precisamos cuidar o nosso coração, cuidar a nossa vida, nos proteger, porque o inimigo, ele é o nosso adversário. Ele não dorme e busca sempre nos derrubar. A couraça da justiça protege, então, a nossa vida. O que mais? Calçar os vossos pés na preparação do evangelho. O soldado romano, ele usava aquela sandália, uma sandália de couro, muito bem reforçada, e como garradeira, como garra, era utilizado alguns pregos, umas pontas de prego que furava para baixo naquela sandália e ele podia se firmar. Por quê? Porque ele tinha que firmar seus pés na preparação do evangelho. E o seu calçado bem firme da preparação, ele não podia deslizar, não podia ter nenhum deslize no evangelho, na preparação do evangelho, porque está lutando contra um inimigo terrível. Ele não podia deslizar, que ele podia perder a batalha no momento de deslize. Então ele precisava ter umas garradeiras de ferro, garradeira de prego que formava aquelas garradeiras fortes nas suas sandálias, para que ele pudesse se manter firme, lutando contra o inimigo e progredindo sempre em frente. O que mais que ele usava? O escudo da fé. O escudo da fé também ele nos protege. O escudo da fé, como minha esposa estava falando, o escudo era feito em madeira e revestido de couro. E eles mergulhavam aquela madeira com aquele couro dentro da água, porque muitos dos soldados inimigos usavam um tipo de petróleo, um tipo de óleo, um tipo de combustível, né? E eles incendiavam aquelas flechas e atiravam. E esse escudo da fé, ele protege contra os dardos inflamados do inimigo. Os dardos inflamados eram essas flechas que eram lançadas. E quando batiam nesse escudo que estava encharcado de água, ele se apagava. E a água também representa a palavra de Deus. A água também representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós precisamos estar encharcados desse Espírito. Precisamos estar cheio, revestido do Espírito Santo em nossas vidas. Para que nós possamos resistir no momento em que o inimigo nos ataca. E toda essa armadura, diz o apóstolo Paulo, para que nós possamos resistir no dia mau.
O dia mau nós não sabemos qual é o dia. É aquele dia terrível que parece que todas as forças do inferno se levantam contra nós. Mas se nós estivermos firmes, calçados nossos pés na preparação do Evangelho, cingir nossos lombos com a verdade, aleluia, usar a couraça da justiça, louvado seja o nome do Senhor, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho, usar o escudo da fé. No Antigo Testamento, nós vimos lá no Salmo 91, nos fala sobre o escudo e broquel. Broquel era um outro escudo redondo, era um escudo também que os soldados usavam. Eles podiam usar tanto para se defender, quanto eles podiam atacar também, bater, né? Então, era um escudo redondo. O que mais nós podemos usar? O capacete da salvação. O capacete da salvação, ele vai proteger a nossa cabeça, vai proteger o cérebro, né? O cérebro, a cabeça do soldado, que era um órgão vital para que ele pudesse ser protegido. Hoje, o capacete da salvação vai proteger a nossa mente contra os dardos do inimigo, contra as sugestões do inimigo na nossa vida. Além de proteger a cabeça, ele protege os nossos ouvidos, porque fica totalmente fechado e não podemos dar ouvidos para o inimigo. Porque o inimigo ele arma ciladas e todos os dias ele fica lançando coisas que para nós parecem muitas vezes a solução de um problema. Ele lança alguma coisa que parece tão fácil resolver um problema, mas quando nós vemos, nós estamos num problema maior ainda. Nós precisamos aprender a não dar ouvidos ao inimigo, colocar esse capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capacete da salvação é que nos vai garantir a salvação, a proteção da nossa mente. Outra coisa, usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a espada, a palavra da verdade. É a espada, como a gente falou na live passada, a espada que Jesus se defendeu quando o inimigo foi atacá-lo. Em todos os momentos ele disse, está escrito. Está escrito. Precisa você conhecer a palavra de Deus. Precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Porque o inimigo, nosso adversário, todos os dias, ele está buscando nos derrubar. Está buscando um ponto fraco. E se você estiver com toda essa armadura de Deus, você está protegido desde a cabeça até os seus pés. Você está preparado, está lutando. Amigos, irmãos, ouvintes, o reino espiritual é infinitamente maior do que o reino material. O nosso inimigo todos os dias está armando ciladas contra nós. Mas creia, nós temos também um Deus que não dorme. Um Deus que está sempre a nos proteger. Basta nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então aprenda a confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te contar um testemunho de um irmão médico e missionário. Ele era de Michigan, nos Estados Unidos. Ele foi lá para a África para pregar a palavra e para estar ali atendendo as pessoas na área de medicina, também na área dele. E lá ele morava num lugar muito distante de recursos, tanto que ele levava 2 dias de bicicleta se deslocando para chegar até a cidade. E na cidade ele ia para buscar remédios e ele ia para buscar dinheiro que a igreja mandava para ele, como recursos. Um dia ele estava andando, encontrou 2 homens brigando e um estava gravemente ferido. Ele interveio nessa luta, separou aquela luta e cuidou daquela pessoa que estava ferida. Aquele homem que estava ferido começou a conhecer sobre a vida dele, começou a saber bastante sobre a vida dele. E um dia, aquele homem juntou mais 2 comparsas. E num dia que o irmão foi até a cidade de bicicleta para buscar dinheiro, buscar mantimentos, buscar remédios para atender aquela população, ele mais 2 comparsas o seguiram. E quando ele voltava, tanto que ele levava 2 dias, que ele tinha que levar uma barraquinha e chegava num lugar no mato, na mata, ele entrava e armava aquela barraca e ali ele pousava. Nessa noite, ele estava voltando, começou a anoitecer e aqueles homens
Aqueles 3 homens estavam seguindo ele. Então anoiteceu, ele armou sua barraca, fez a sua oração e ali cansado, ele deitou e dormiu. Aqueles 3 homens, observando isso, iam se aproximando daquela barraca. E de repente eles viram que tinha em volta daquela barraca 26 soldados fortemente armados e cuidando daquela barraca. Eles, quando viram isso, tomaram um susto, porque pensaram que ele estava sozinho, bateram em retirada, saíram correndo mata dentro, saíram perdidos sem rumo, fugindo dali. E se foram embora. No outro dia, esse mesmo homem foi até o irmão e disse para ele: nós pensamos que tu estava sozinho lá. Mas quando nós chegamos, nós fomos na tua barraca, nós ia te assaltar, nós ia tomar o alimento que tu tinha, nós ia tomar o remédio, nós ia tomar o dinheiro que tu tinha lá, nós ia te assaltar. Eu estava com mais 2 comparsas lá. E quando nós chegamos na barraca onde tu estava, tinha 26 soldados fortemente armados ali em volta. E ele diz assim: não, mas ali estava só eu estava sozinho ali naquela barraca. E aí ficou naquela discussão. Esse irmão, ele saiu e foi até, quando ele voltou para a igreja, ele chegou na igreja e contou esse testemunho do livramento que Deus deu para ele, como Deus protegeu ele. E lá, quando ele estava contando, um irmão se levantou e disse assim: pois é, irmão, pois nesse dia, nesse momento que o Senhor estava vindo, eu não sabia, mas Deus me mandou orar por ti, e eu comecei a interceder e comecei a ligar para os irmãos. Nós estávamos entre 26 irmãos, aleluia, estávamos orando por ti, para Deus te proteger. E esses 26 homens, esses 26 soldados que aqueles homens viram, eram esses irmãos que estavam dobrando seu joelho e orando em peso por aquele irmão, aleluia. Então Deus é poderoso, Deus manda os seus anjos para nos proteger. E essa é uma história verídica, o missionário conta, até o dia de hoje ele conta essa história do que aconteceu com ele. E sabe, o mundo espiritual é muito grande. E nós sabemos que o nosso Deus, a Bíblia é repleta de momentos em que os anjos aparecem aos homens do Senhor. Os anjos apareceram a Abraão, os anjos apareceram a Jacó, os anjos apareceram aos mais diversos homens, né? A Gideão, a Maria, né? A José, e guiaram a vida daqueles homens ali, porque o anjo do Senhor está próximo, nos protegendo, nos guardando. A mãe de Sansão também foi visitada pelo anjo, que falou que ela teria um filho e ensinou como, né, a cuidar daquele filho. Então nossa vida é repleta de momentos em que nós não temos nem explicação para coisas que acontecem. Existia um irmão que era conhecido como missionário André. Ele andava, levava Bíblias e atravessava nos lugares, nos países comunistas, e ele chegava e era conhecido como o contrabandista de Deus. Sabe, um dia ele estava passando e ali os soldados, na divisa do país, os soldados sempre paravam e revistavam os carros para poder entrar. E ele estava com um Fusca cheio, lotado de Bíblias. E agora, se aquele soldado pegasse essas Bíblias, fuzilava ele ali. Ele seria fuzilado, ele seria morto, porque no país comunista jamais aceitariam a entrada da Bíblia, a entrada da palavra de Deus. Então, quando ele parou, no momento que ele parou naquele lugar, o guarda veio para abordá-lo. Ele começou a orar naquele momento: Senhor, assim como o Senhor deu vista aos cegos, faça com que esse homem não veja, Senhor, essas Bíblias. Esse homem foi até lá, olhou no bagageiro, estava lotado de Bíblias, as caixas de Bíblias e tudo mais, lotado dentro do carro e no bagageiro. Aí o homem chegou, olhou, deu uma paradinha lá e ele pensou: agora sim, agora eu estou frito, né? Vou ter que colocar tudo nas mãos de Deus. Deus, toma conta. Faça com que esse homem não veja, Senhor. De repente o homem voltou, fechou lá o bagageiro lá e disse para ele: agora o Senhor vá a toda disparada, porque senão vai apodrecer todas as alfaces e tomates que estão aí, que tu está carregando nas caixas. Ele não viu, aleluia, que eram as Bíblias. Ele viu tomates e alface. Então, irmãos, aprenda a confiar em Deus. Aprenda que o mundo espiritual é muito tremendo.
O mundo espiritual é infinitamente maior do que nós pensamos, é infinitamente maior e nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque quando você confia em Deus, Ele envia os seus anjos para te proteger. E na hora mais difícil, sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel ele foi lançado na cova dos leões. Um leão, ele pega osso de boi, osso grande, osso duro, e ele morde, ele quebra os ossos nos seus dentes. E ali diz a palavra que Daniel foi lançado na cova não de um leão, mas dos leões. Você não imagina o que é um leão faminto. O leão faminto, ele estraçalha um novilho assim, em pouquinho tempo. Tanto que a palavra de Deus disse assim, o que aconteceu com Daniel? Ele foi protegido por Deus. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor mandou o seu anjo, fechou a boca do leão e o salvou. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, pela fúria daquele rei, foi lançado dentro da fornalha ardente, Deus mandou o seu anjo lá para protegê-los. Por quê? Porque eles eram unidos, eles estavam com Deus, eles buscavam Deus. E Deus o protegia, o revestia de poder, revestia de autoridade. Naquele momento, eles estavam na concha da mão de Deus. Naquele momento, eles estavam protegidos para que nenhuma chama ardesse na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. É o nosso Deus quem nos protege. O inimigo estava furioso. Aquele rei estava furioso, mas nós sabemos que não era somente o rei, era o inimigo que estava agindo através da vida dele, que não suportava ver os servos do Senhor em pé. Nosso inimigo não nos suporta ver em pé. E naquele momento aqueles homens estavam em pé, porque eles não se dobravam perante aquela imagem de escultura. Jamais se dobravam, porque a palavra de Deus diz assim, adorar ao Senhor teu Deus e só a Ele adorarás. Em um outro tempo, o nosso irmão João estava, eles lançaram e tomaram João, que estava pregando a palavra de Deus, ele estava na igreja de Éfeso, pregava a palavra de Deus, e foi tido assim como um baderneiro, ou como alguém que eles não resistiam ver ele pregando a palavra de Deus. E tomaram um caldeirão muito grande, um panelão, colocaram óleo fervente, ele estava fervendo, lançaram João, o evangelista João, dentro daquele caldeirão fervendo de óleo. E diz a palavra do Senhor que ele dano algum sofreu. Mas o inimigo estava furioso, estava querendo matá-lo, estava querendo destruí-lo, mas ele estava com toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, o dia difícil, para que nada pudesse atingi-lo. O inimigo estava furioso, rodeando, tentando matá-lo, mas o Senhor estava com a sua mão estendida, protegendo ele. Louvado seja o nome do Senhor. João então foi tirado dali daquele caldeirão, com toda a fúria do rei, com toda a fúria daquelas autoridades, e lançado na ilha de Patmos. Agora ele vai morrer na ilha de Patmos. Mas na ilha de Patmos ele recebe ainda algo muito maior. Ele consegue visitar até o céu, e o Senhor mostra as grandezas que jamais nós conseguimos ver aqui com os nossos olhos carnais. Ele mostrou as grandezas celestiais para João. O inimigo, nosso adversário, ele está rugindo, buscando a quem possa tragar. E ali eles pensaram, João vai morrer lá na ilha de Patmos, vão jogar ele lá. Mas lá, Deus é quem trata com João. E Deus tem os seus servos protegidos nas suas mãos. Sabe, o Salmo 91 é um salmo muito lido e de combate espiritual. O Salmo 91, ele nos fala algo maravilhoso que nós precisamos aprender para guerrear nesse mundo espiritual. Nós precisamos nos revestir da autoridade de Deus. Tomar toda a armadura de Deus, como diz a palavra de Deus, toda a armadura. Não adianta tomar só o capacete da salvação e deixar o restante. Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus e estar firmes, porque todos os dias nós estamos lutando. Sabe, quando nós não aceitamos Jesus ainda na nossa vida, nós somos considerados como criatura de Deus. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, nós somos chamados de filhos de Deus. E quando nós aceitamos Jesus, nós entramos para um exército. E a partir desse momento, muitas vezes o inimigo está ferrenho lutando contra nós. Quando nós não aceitamos Jesus,
nós estamos prontos na mão do inimigo, preparado para qualquer momento que nós morrermos, nós partirmos daqui, nós estamos quentinhos no inferno. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos lutar pela salvação da nossa alma. Todos os dias. Precisamos lutar. Você precisa lutar pela sua salvação. Você precisa lutar todos os dias. E toma essa armadura. E toma essa espada do Espírito Santo, que é a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus, né? Conhecer todos os dias, estar nos aproximando dele na oração, no jejum, no conhecimento da palavra de Deus e na obediência. Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam esta palavra. E o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa na sombra do Onipotente. Você descansa quando o inimigo, todo inimigo, está se levantando contra ti. Porque tu não vê somente o inimigo, tu vê Deus agindo na vida. Um dia, Eliseu estava lá em Israel, e ele, tudo que o rei da Síria planejava emboscadas para destruir o povo de Israel, para devorar o povo de Israel, e agora nós vamos armar uma emboscada aqui, em tal lugar, então assim. Ele bolava junto com seus soldados, com seus oficiais, vamos bolar uma emboscada em tal lugar. E lá de longe, aleluia, o servo de Deus, ele tinha a revelação. Deus falava para ele, diga para o exército para que não vá por ali. E ele ia lá até o rei de Israel e dizia, rei, o rei da Síria está bolando emboscada aqui, ali, lá, para não passe por esses lugares. E o rei passava por outro lugar, e a emboscada nunca dava certo. Aquele rei então ficou furioso, porque ele nunca dava certo as emboscadas e tudo mais. Ele começou a dizer, existe um traidor entre nós. Existe um traidor que está contando para o rei de Israel, porque não é possível de tantas emboscadas que nós estamos armando contra ele. O inimigo está preparando emboscada contra nós muitas vezes. Mas nós temos o Espírito de Deus que nos guarda, que nos revela, que nos ensina a não cair nas emboscadas do inimigo. E diz a palavra do Senhor que então aquele rei, ele se veio com toda a fúria. E que mais? Ele tentava derrubar o povo de Israel. Mas um dos soldados dele se levantou e disse, meu Senhor, não tem nenhum traidor aqui no nosso meio, não tem ninguém contando para o rei de Israel. É que lá em Israel existe um profeta de Deus, que aquilo que tu fala lá na tua recâmara, aquilo que tu fala lá no teu quarto em secreto, Deus revela para ele na mesma hora lá. E ele sabe de tudo que tu faz, de tudo que tu fala, de todas as emboscadas, e ele alerta o rei, e eles não passam nas emboscadas. Então esse rei furioso disse, então vamos lá, vamos buscar esse homem. Foram e cercaram a cidade, sabe? Cercaram a cidade durante a noite. Pela manhã, ele estava junto com um moço que estava sempre junto com ele, Geazi estava com ele, e de repente eles dormiram durante a noite, os soldados vieram, cercaram a cidade, milhares de homens cercando a cidade, fortemente armados, e de repente aquele jovem se levanta de manhã e quando ele olha, milhares de soldados cercando toda aquela cidade para capturar Eliseu. Aleluia! E ele volta correndo em pânico e diz para Eliseu, homem de Deus, a cidade está cercada, aleluia, muitos soldados estão aqui. O homem de Deus tem visão espiritual. Busque de Deus a visão espiritual. Ele se levanta, ele dá uma olhada e ele ora para Deus. E ele diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o rapaz olhava, o jovem olhava, só enxergava os soldados, ele só tinha uma visão natural. E de repente ele ora, Senhor, tire as escamas dos olhos desse jovem. E de repente Deus tira aquelas escamas dos olhos dele, que é numa forma espiritual, saíram aquelas escamas dos seus olhos, e ele começou a ver o reino espiritual. Ele começou a ver que havia aquele exército cercando a cidade, mas aquele exército já estava cercado, aleluia, porque Deus mandou seus anjos de guerra, seus anjos estavam ali cercando e guardando para proteger o servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, aleluia. O Senhor não te deixa perecer, o Senhor é aquele que te guarda, Ele te protege em todos os momentos da tua vida.
sabe que quando você está com Deus, você tem intimidade com Deus, você aprende a discernir uma coisa importante, discernir quando o inimigo está se aproximando de ti. Porque muitas vezes ele usa pessoas, ali ele estava usando esse exército da Síria, estava usando esse exército para se levantar contra o homem de Deus. Mas o homem de Deus, ele tinha a visão espiritual. E ele via aqueles anjos cercando e guardando o povo de Deus, aleluia. Cercando e guardando aquele momento, ele, protegendo ele, para não ser atacado por aquele exército. Por que ele mandou um exército inteiro, um exército poderoso, um exército ferrenho, grandemente armado? Porque ele sabia que o homem de Deus não estava sozinho. Aleluia. O homem de Deus estava com o Senhor naquele lugar. O homem de Deus estava com todos os anjos do Senhor, aleluia, cercando e guardando e protegendo ele. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que o homem de Deus, ele tem visão do céu. Quando Davi, ele foi enfrentar o gigante Golias, ele não estava olhando só para a aparência do gigante, ele não estava só olhando o tamanho do gigante, o braço do gigante que devia ser quase do tamanho do próprio Davi. Ele não estava olhando para isso. Veja bem, enquanto Saul, ele estava andando fora da direção de Deus, Davi, ele estava na direção de Deus. Ele era um jovem ungido de Deus e estava sempre se voltando para o Senhor. Ele louvava ao Senhor e o louvor é algo maravilhoso na nossa vida. Então Davi, ele foi se aproximando daquele gigante. Ele disse que o gigante vinha contra ele com toda a couraça, com toda a armadura, com todo escudo, com tudo. Parece que era impenetrável, não chegava nada, parecia que não chegava nada para atingi-lo. Tanto que ele chamava os soldados, os mais fortes de Israel, e nenhum sequer se levantou para guerrear. O exército de Israel estava com medo do inimigo. Nós não precisamos ter medo do inimigo. A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, resisti ao inimigo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso precisamos nos sujeitar a Deus. Tomar essa armadura espiritual. E Davi tomou a armadura espiritual realmente. Quando Saul quis colocar a armadura dele sobre Davi, Davi era um jovem pequeno, não quis de forma alguma, porque era muito peso sobre os ombros dele. Mas ele já tinha a armadura espiritual. Ele já tinha a armadura de Deus. Aleluia! Enquanto aquele gigante, ele vinha contra Davi com aquela lança que era muito pesada. O seu escudo que chegava a pesar, alguns historiadores que chegava a pesar 70 quilos, tanto que ele tinha que ter um escudeiro, alguém para carregar aquele escudo para ele. Aquela lança era extremamente pesada. Então toda aquela armadura pesada, o tamanho daquele homem era enorme, que não temos nenhum hoje da mesma altura, que era um gigante muito grande. Mas Davi não estava olhando para o gigante. Davi estava olhando e vendo que Deus estava na frente. Aleluia! Estava vendo que Deus estava na frente para guardá-lo, para protegê-lo. E aquele gigante vinha de uma forma furiosa contra ele. Porque o inimigo das nossas almas, ele é furioso, ele quer nos matar. Ele quer nos destruir, querendo matar Davi. E Davi disse para ele: ainda hoje arrancarei a tua cabeça e jogarei para as aves do céu. Mas amados, observe uma coisa. O que Davi levou para o combate? Davi não tinha levado uma espada para cortar a cabeça do gigante. Davi tinha levado uma funda e 5 pedrinhas do ribeiro. Aleluia! Mas Davi tinha uma visão espiritual. Davi estava vendo além de tudo aquilo ali. Davi estava vendo que Deus estava na causa, que Deus é poderoso e que Deus vai na frente dele. Aleluia! E que quando Deus vai na tua frente, aleluia, todos os caminhos vão se preparando, todos os caminhos vão melhorando, todos os caminhos vão brilhando para você e você anda com segurança. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E quando nós temos lâmpada, e quando nós temos luz no nosso caminho, nós não andamos em trevas, nós não tropeçamos no escuro, nós andamos na luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele olhava e via, aleluia, a vitória logo ali. Enquanto o exército de Saul, nesses 40 dias, olha só, 40 dias, 40 dias é um tempo de provação total.
Esses 40 dias, aquele gigante se vinha de manhã e vinha de tarde todos os dias lá afrontar o exército do Deus vivo. E nenhum homem se habilitava a lutar contra ele. Por quê? Porque estavam tremendo de medo. Estavam com medo do inimigo. Porque eles tinham somente armaduras físicas. Não tinham armaduras espirituais. Mas a armadura que nós oferecemos, que nós mostramos, que o apóstolo Paulo está falando hoje aqui na Efésios 6:10, é a armadura espiritual. Que você possa tomar essa armadura espiritual. Essa armadura que Davi tomou para enfrentar o gigante. E diz a palavra de Deus que Davi chegou se aproximando do gigante. O gigante vinha se aproximando dele e iniciou-se um combate que não durou muito tempo. E diz a palavra do Senhor que aquele gigante vinha furioso contra Davi. E Davi diz, ainda hoje arrancarei a sua cabeça, cortarei a sua cabeça e darei as aves do céu. E Davi simplesmente gira aquela funda com aquela pedrinha. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem diga que aquelas 5 pedrinhas eram as letras do nome de Jesus. E com o nome de Jesus é o nome mais poderoso que nós temos contra o inferno, contra o inimigo das nossas almas. Tanto que Jesus nos ensinou quando nós oramos, orar em nome de Jesus. Quando nós expulsar o demônio, expulsamos em nome de Jesus. E ali estava indo Davi com aquelas 5 pedrinhas, aleluia, e pegou uma pedrinha e estava girando na funda. E quando ele se aproxima, ele acerta no único lugar que ele podia acertar, um lugar vital na testa do gigante. E aquele gigante vai ao chão. Porque Davi estava confiante. Ele não vacilou naquele momento. Ele estava confiante que Deus ia garantir a vitória para ele. E ele estava vendo até a espada que estava na mão do gigante, que aquela era a espada que ele ia cortar a cabeça do gigante. Você tem uma confiança assim em seu Deus? Você tem uma confiança como Davi confiou em Deus naquele momento? Aleluia! Porque aquele gigante, simples humanamente olhando para aquele gigante, ele podia fazer Davi pedacinhos. Aleluia! Podia passar 500 vezes por cima de Davi. Podia matá-lo, podia estraçalhá-lo. Mas quando Deus vai na frente, você se torna um gigante na presença do Senhor. Você se torna grande. Você não diz para Deus, Deus, mas ali está um grande gigante. Mas você diz para o gigante, aqui eu tenho um grande Deus. Aleluia. Assim como Davi disse para o gigante, você vem contra mim com armadura, com espada, com tudo isso, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Palavra de guerra, palavra de bênção, palavra de vitória. Davi, ele estava enxergando a vitória além de todo o exército de Israel que estava olhando ali. E cada dia, observe uma coisa, cada dia que o inimigo afrontava, cada dia que o inimigo se levantava lá afrontando o exército, parecia que o medo que estava naqueles soldados de Israel e naquele rei fazia com que parecia que aquele gigante estava cada vez maior, estava mais difícil de superá-lo, estava cada vez mais difícil de enfrentar e de vencer aquele gigante. Mas Davi, ele tinha Deus na sua vida. Ele conhecia o Deus que ele cria. Você conhece esse Deus assim? Você tem intimidade com Deus para dizer para o inimigo, aleluia, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aprenda a confiar no Senhor. Confie nele. Nesta noite, tome essas armaduras espirituais e se proteja, porque a palavra do Senhor nos diz, tome toda a armadura espiritual e se prepare para o dia mau, que é o dia que você não sabe, que é o dia que o inimigo vem com todas as forças do inferno, tentando te destruir, te massacrar, te derrubar com todas as forças, te pisotear. Mas se você tem a armadura de Deus, você resiste firme contra toda cilada do diabo, contra todo inimigo que se levantar. Se coloque nas mãos de Deus nesta noite. Se coloque nas mãos dele. Entrega totalmente teu caminho ao Senhor. Confia nele, assim como Davi confiou no Senhor. Assim como Eliseu confiou no Senhor e disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu quero te dizer que Deus é maior na tua vida do que o inimigo no mundo inteiro. Eu quero te dizer uma coisa, muitas pessoas têm medo do diabo. Porque pensa que o diabo a qualquer momento pode vencer Deus, porque existe uma guerra entre Deus e o diabo. Mas eu quero te dizer, o diabo é apenas como um cachorro na coleira de Deus.
Ele só vai até onde Deus permitir. Quando ele foi para atacar Jó, ele teve que ter a permissão de Deus e não pôde ir além daquilo que Deus permitiu. Jamais. O inimigo das nossas almas, ele tem que se dobrar perante o Senhor. Ele se dobra perante o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, ele veio aqui. Ele nos ensinou a batalhar. Ele nos ensinou a orar. Nos ensinou a ter intimidade com o Senhor. E nós precisamos aprender de Jesus. Precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a ter intimidade com Deus. Precisamos aprender a usar a palavra de Deus que nos ensina todos os dias. Ela é a espada. E como dizia o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Com a palavra, você pode se defender e atacar o diabo, atacar o inimigo, fazendo com que ele saia da tua vida, da tua casa, do teu lar. Nesse momento, se o inimigo tem te atacado com enfermidade, nós sabemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Nesse momento, o inimigo pode ter te atacado com um momento de fechando uma porta de emprego. Nesse momento, ele pode estar te atacando de outras maneiras, as mais adversas. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Toma essas armaduras de Deus. Aceita Jesus na tua vida e Jesus se compromete contigo. Jesus se compromete com a tua vida e Ele quer dar a salvação para a tua alma. Ele quer que você esteja com Ele. Aleluia. O Senhor Jesus disse que Ele foi para o Pai, mas Ele voltaria outra vez para nos buscar. Ele foi preparar-nos lugar para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor.